Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando a Conexão Legislativa de hoje e um tema super em voga, né? Nesses últimos dias, o governo do estado de São Paulo anunciou no site do governo, e tem uma notícia muito interessante, que a proteção social é determinante para conter a Covid-19, que indicou um estudo em 77 países. E nós vamos falar aqui no Conexão Legislativa desse estudo com a professora Elise Massaro da Fonseca, ela que é professora do Departamento de Gestão Pública da FGV e também ajudou a coordenar esse estudo. Professora, bem-vinda ao Conexão Legislativa, tudo bem com a senhora? Obrigada, Júlia. Um prazer estar aqui, é um prazer falar com vocês. E me chamou muito a atenção quando eu vi no site do governo falando sobre esse estudo e fazendo essa correlação, né, de proteção social, o quanto ela é determinante para a Covid-19. Então, para quem está em casa, que não teve acesso ainda a essa informação, eu gostaria que a senhora começasse contando para a Uhum. gente como foi desenvolvida essa pesquisa. Obrigada, Julie. Então, esse estudo ele foi coordenado por mim e pelo professor Scott Gear e Elizabeth King, da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. A nossa intenção era fazer um estudo comparando como os países responderam à pandemia do Covid e por quê. Então, a gente tinha uma série de variáveis institucionais e políticas que eram comuns a todos enfim, que todos os autores deveriam comentar sobre elas, né? E uma dessas variáveis que a gente observou era com relação às políticas de proteção social que foram desenvolvidas na época da pandemia do Covid para que as pessoas pudessem ficar em casa de fato, né? Uma das características importantes da primeira onda da pandemia, uma das características importantes para responder à primeira onda da pandemia, um momento em que a gente ainda não tinha vacina disponível, eram as ações não farmacológicas, né? As medidas não farmacológicas. E entre essas, a necessidade do distanciamento social, quarentena ou lockdown. Essas palavras têm significados distintos, mas em essência que as pessoas ficassem em casa, né? E ainda a gente ainda está no momento no Brasil que a gente precisa que as pessoas mantenham o distanciamento social e fiquem em casa. Para que as pessoas consigam ficar em casa, não passar fome, não passar necessidade, a gente precisa de políticas sociais que apoiem essas pessoas. Seja o auxílio emergencial, seja enfim, auxílio aos pequenos empresários, aos informais. E o que a gente observou na maioria dos países que a gente estudou é que essas políticas não foram feitas de forma coordenada. As ações de saúde não foram feitas de forma coordenada com as políticas sociais. Brasil, Estados Unidos, Índia, são casos emblemáticos disso, né? Então, a gente teve aqui no Brasil políticas de proteção social muito fortes, sólidas, que realmente tiraram milhares de pessoas da pobreza, mas, por outro lado, a gente teve políticas de saúde muito descoordenadas dentro do governo, descoordenadas entre os estados, porque a gente precisava do Ministério da Saúde com esse papel de coordenação, e descoordenada também dentro do próprio Executivo Federal, né? A gente lembra muito bem que no início da pandemia, os ministros e os ministros da saúde e da economia não conversavam entre si. Então, isso é uma Sim. característica que a gente observou muito, muito importante aqui no Brasil e que determinou aqui esse perfil de resposta que a gente teve, né? É muito interessante. Eu pedi para que a senhora explicasse, começasse a nossa Uhum. entrevista explicando justamente, porque as pessoas ouvem, né, e ouviram nesses últimos meses muito sobre pesquisa na área de saúde, não é? Uhum. E é importante a gente dizer que além da área de saúde, as outras áreas, né? Todo mundo ouviu também falar dos impactos na área econômica, educação Uhum. e afins, mas o quanto também na área social, não é? E a gente está falando justamente disso, de como, né, Uhum. essas sociedades vão reagir nesse pós-pandemia, que todos esperam que agora seja
mais breve do que antes, não é? Uhum. Dentro desse estudo, né, com essas práticas que vocês analisaram e de quanto essas práticas podem mudar o resultado final no pós-pandemia, há uma correlação Uhum. muito forte disso, de quanto melhor essas práticas sociais, mais tranquila, não vou dizer fácil, mas mais tranquila, esses países, esses locais vão passar e vão chegar nesse pós-pandemia? Olha só, essa é uma pergunta importante e interessante, assim, o nosso estudo ele não faz correlação, tá? A gente Tá, consegue, como pesquisa qualitativa, que é a metodologia que foi utilizada, a gente consegue tá. observar o que os países fizeram e por que fizeram, assim. A gente precisa, sim, pensar no pós-pandemia. O que a gente faz hoje é determinante para os efeitos, para o que vai acontecer depois, né? Os efeitos que a gente vai ter nos próximos anos da pandemia do Covid, a gente está construindo hoje. Para te dar um exemplo de como isso é importante, eu vou trazer aqui o caso da África do Sul, que é um caso da África do Sul durante a epidemia de HIV/AIDS, que é um caso parecido com o que a gente vive hoje no Brasil, tá? Naquele momento, o presidente da África do Sul ele também era reconhecido como um negacionista, né? Ele se recusou a oferecer tratamento gratuito para as pessoas que tinham para os adultos com HIV/AIDS nos Sim. Estados, na África do Sul, e muitas pessoas morreram, assim como muitas pessoas estão morrendo hoje no Brasil. A gente vê as notícias no jornal nesses últimos dias mostrando como é que o Estado da pandemia calamitoso que a gente vive hoje. Então, o que aconteceu lá na África do Sul? Muitas crianças nasceram e ficaram órfãs de pai e mãe. Então, hoje a gente tem chefes de família muito jovens na África do Sul, porque não tinham pais e cresceram sem pai e mãe. Então, assim, isso é uma consequência que a gente só vai observar daqui a alguns anos, tá? O Brasil nunca teve uma epidemia tão devastadora como essa, e a gente também é um país que nunca viveu situação de guerra civil, para perder tantas pessoas em tão pouco tempo assim. Então, eu acho que a decisão que a gente toma hoje em termos de políticas sociais e de saúde, vai ter implicações para quantas pessoas vão morrer, né? A palavra é essa mesmo, né? Para quantas vidas a gente pode evitar perder, e no futuro, o que vai ser feito, quais são as consequências de tantas mortes no país em tão pouco tempo. E eu lendo aqui também a notícia no site do governo, lendo um pouco Uhum. sobre a pesquisa, além da pesquisa, enfim, vocês publicaram um artigo dizendo sobre as lições aprendidas no combate à Covid no Brasil, Alemanha, Índia e Estados Unidos. Eu Uhum. preciso fazer essa pergunta. Nesses primeiros meses, o Brasil aprendeu o quê? Essa é uma boa pergunta. E essa é uma resposta que eu posso te dar, assim, que a gente realmente precisa de políticas mais coordenadas para responder a pandemias, tá? A Alemanha, entre esses países que você citou, é um caso que fez isso de uma forma bem sucedida. Assim, eles tiveram, ao mesmo tempo, políticas sociais e de saúde bastante robustas. É, Na Índia e nos Estados Unidos a gente teve aquele cheque que o Trump distribuiu, mas assim mesmo eles não tiveram, assim como a gente, uma política coordenada. Cada estado fez as suas ações. Durante muito tempo o Trump também minimizou a importância da pandemia. Então, assim como o Brasil, a gente também teve ações muito diferentes nessas duas esferas, de políticas sociais e política de saúde. Respondendo à sua pergunta, a melhor lição que a gente pode tirar disso é essa importância de coordenar essas ações. Coordenações. Para quem está ouvindo em casa e que entenda, seria todos falarem a mesma língua, não é, professora? Em suma, traduzindo, Exatamente. seria isso. O que nós Exa não vimos acontecer desde o início da pandemia. E quando isso não acontece, de ter essas políticas coordenadas, então ter uma ideia única ou semelhante, né? Não vamos colocar única, mas semelhante entre governo federal, governos estaduais e Uhum. municípios,
Então, tem demonstrado, e como a senhora disse, facilita e tem facilitado todo esse processo. Nós aqui no Brasil não temos essa política única, né, que a senhora acabou de falar. Cada estado e município teve que se adequar com as suas políticas públicas e políticas emergenciais, não é? Nós, nesse cenário, é mais difícil para o Brasil conseguir se livrar da pandemia? O que mostrou, o que a senhora pode falar da pesquisa de vocês, para que as pessoas entendam, né? Porque isso é uma coisa que ficou muito clara, né? A diferença de métodos utilizados no Brasil. Então, isso é verdade, assim, é exatamente isso. Coordenar ações é você ter um diálogo entre o Ministério da Cidadania, o Ministério da Saúde, Ministério da Economia, em termos do que vai ser, o que será feito para responder à pandemia. É muito importante ter esse diálogo e é interessante que o Brasil é um país que tem tradição disso, né? A Bolsa Família nada mais é do que conjugar a política social com uma política com ações de educação para que as pessoas, para que as crianças consigam frequentar a escola, evitar a evasão escolar. A gente tem condicionalidades de saúde atreladas ao Bolsa Família. Então, assim, a gente tem um histórico de coordenação entre estados, municípios e governo federal muito importante, que foi utilizada em outras situações de saúde, né? No caso da epidemia de AIDS, da pandemia de Zika, que embora a gente tenha, epidemia de Zika, desculpa, que a gente tenha até tido um pouco mais de dificuldade para responder, mas ainda assim o Brasil pode se dizer bem sucedido, né, na resposta à epidemia de Zika. Na epidemia de hepatite C também nós temos um bom resultado em termos de coordenação de políticas do que o Ministério da Saúde orienta e a relação com os estados e municípios. Então, assim, é bastante notável que o governo tenha escolhido não utilizar essas ações e não mobilizar esse arsenal essa infraestrutura, esse conhecimento que a gente tem para responder à pandemia do Covid, né? Então, isso é uma característica do Brasil, assim, e que a gente está vendo as consequências disso agora, né? E essas variáveis, né, professora, essas variáveis políticas, porque a gente está falando de políticas públicas, né? Dizendo um nome, né, que as pessoas estão mais acostumadas a ouvir, a gente está falando de políticas públicas e de políticas em várias áreas, né, como a senhora já disse, destacou, né, a política social, você tem que pensar numa política econômica, teria que ter pensado na política de saúde, enfim, essas três vertentes tinham que ter tido o mesmo pensamento, cada uma dentro da sua área. Com todas essas variáveis, com cada um fazendo de um jeito e tudo mais, quais são os impactos, né? Porque a senhora pode dar de exemplo para as pessoas. Eu sei que é uma pesquisa, né, que foi feita nos primeiros meses, enfim, não é uma pesquisa de projeção para os próximos, mas esses resultados que vocês tiveram já diz muita coisa para os próximos meses. Então, olha só, isso também é um ponto importante, assim, porque o que a gente vê cada estado toma suas decisões. Na ausência de uma ação federal, cada estado se viu obrigado a tomar as suas próprias decisões. E com isso, a gente tem uma dificuldade muito maior de controlar uma doença infecto-contagiosa que não respeita fronteiras. O primeiro passo, a gente ainda estamos numa situação muito crítica, que a cobertura vacinal ainda está muito baixa no Brasil. A gente precisaria pelo menos de 80%, 90% de cobertura vacinal para conseguir flexibilizar da forma que estamos flexibilizando, né? A economia, enfim, a abertura das lojas, enfim. Então, a gente ainda está numa situação muito crítica. A gente precisa de que essas decisões sejam tomadas de forma mais alinhada entre as cidades, entre os estados no Brasil. A gente viu até no início de março, se eu não me engano,
uma discussão entre os governadores para tentar coordenar melhor entre eles, já que a gente não tem o Ministério da Saúde ativo nesse sentido, coordenar melhor entre eles essa questão do abrir e fechar o comércio, né? Que no final das contas não foi para frente, pelo menos por enquanto, até agora. Então, assim, a gente precisa de ter uma ação mais coordenada, senão a gente vai ter muita dificuldade. Só pergunta as consequências, a gente vai ter muita dificuldade de controlar a pandemia no curto prazo. E esse controlar a pandemia a curto prazo, né, como bem a senhora disse, passa agora nesse momento pela cobertura vacinal, que nós já sabemos que ainda está lenta no Brasil, e aí, de novo, já para quem está em casa, para entender essa correlação, é mais uma vez essa ação descoordenada. Lá atrás, relembrando, foi oferecido ao governo federal, a Pfizer ofereceu ao governo federal e recebeu 3 negativas, né, com relação à importação das vacinas, dos imunizantes, que vai chegar agora chegou agora só em abril o primeiro lote, não é? Então, assim, isso também atrasa essa cobertura vacinal. Para você sair da pandemia, você precisa vacinar o maior número de pessoas para que isso que a senhora falou, das reaberturas e da reabertura econômica aconteça, não é? A senhora é professora do Departamento de Gestão Pública. A gente está falando de gestores públicos, não é? Mais do que nunca nesse último ano. O quanto a gestão pública e o gestor público teve ou tiveram mais desafios nesse ano? E quais foram os desafios? Foram os desafios só da pandemia mesmo? Ou os desafios de gestão mesmo daquilo que estava acontecendo? Essa pergunta é boa, assim, a gente teve que enfrentar, os gestores públicos tiveram que enfrentar muitos desafios, né? E eu queria também mencionar aqui que as outras doenças que a gente tem no Brasil, que a gente enfrenta aqui no Brasil, não ficaram paradas, né? Então, assim, eu publiquei uma nota técnica recentemente falando sobre isso para o caso da hepatite C, mostrando como o número de tratamentos caiu nesse período da pandemia do Covid. As pessoas, os gestores tiveram que reorientar a rede de assistência dos pacientes de hepatite C para tratamento do Covid, para fazer as testagens, enfim. E com isso, testagem de genotipagem de hepatite C, que é importantíssima para definir que tratamento vai ser oferecido, teve que ser reformulada, né? Então, isso foi sem dúvida nenhuma, a pandemia colocou uma pressão enorme na gestão pública, na gestão de saúde no Brasil, em pensar alternativas nesse momento do que vai ser feito, né? As pessoas que têm doenças crônicas e precisam de um tratamento constante, de acompanhamento, tiveram que ficar em casa nesse período. Então, sem dúvida nenhuma, isso colocou uma pressão enorme na gestão pública no Brasil, no SUS, e no que a gente precisava fazer também para tratamento de outras doenças. E essa questão também do gestor público, de todos esses desafios, da gestão pública em si, não só do gestor, né, da pessoa física ali, né, mas da gestão pública, a senhora que conhece tanto essa área, não é? O pós-pandemia da gestão pública, qual será na sua visão? O que a gestão pública vai aprender ou está aprendendo com a pandemia que depois vai poder ser utilizada nas outras áreas? Porque todos dizem que em todas as áreas a pandemia vai trazer algum aprendizado. Qual que é o aprendizado para a gestão pública? Eu acho que a gente tem vários aprendizados, né? Com relação à necessidade da gente ter sistemas de vigilância epidemiológica, vigilância em saúde sólidos no Brasil. Isso é uma coisa que a gente já vem construindo ao longo dos anos. O Brasil é bem posicionado nesse sentido, mas eu acredito que daqui para frente a gente vai ter um entendimento maior da importância dos sistemas de vigilância, da importância da epidemiologia na saúde pública, um entendimento maior
do que é o SUS, né? O próprio sistema de saúde no Brasil, da importância que o SUS tem para o controle de doenças, para a resposta a doenças no Brasil. A gente podia estar numa situação melhor, mas a gente podia estar numa situação muito pior também. Para dar um exemplo, na Índia a vacinação ela não é gratuita como aqui no Brasil, né? Pessoas, se eu não me engano, com menos de 45 anos têm que pagar um valor X para ter acesso à vacina, e aqui no Brasil o nosso acesso é gratuito. Então, eu acho que uma das coisas que eu poderia dar destaque aqui, sem dúvida nenhuma, é o sistema de vigilância epidemiológico, o próprio sistema de saúde, né, que a gente tem aqui. Em terceiro lugar, a importância da gente ter uma maior coordenação entre os estados. Isso é uma deficiência histórica do SUS. Assim, apesar de todas as dificuldades que a gente tem, a gente conseguiu ter casos bem-sucedidos, como eu citei o caso da AIDS, mas a gente ainda precisa melhorar na distribuição mais equânime da assistência à saúde, principalmente a assistência de alta complexidade, os hospitais, ambulatórios, enfim. Agora, então, dentro dessa sua fala, professora, seria também essa cooperação entre os estados, independente do viés político. De novo, entra a questão política, não é? Nesse ano, praticamente, de pandemia, ficou também em evidência que, independente do viés político, se esse governo é de um viés, se o outro governo é de outro, é preciso ter essa cooperação. Né? Talvez uma política pública nacional de cooperação mútua para que as pessoas não passem mais por essa situação. Talvez seja mais um aprendizado na área de políticas públicas, não é? Pensar além do viés político. Mas isso é uma dificuldade histórica nossa, tá? A nossa conformação do federalismo, com os 3 níveis de governo eleitos, naturalmente a gente vai ter governantes com seus interesses políticos, com a sua constituição e com seus interesses. Mas o SUS, de certa forma, tem conseguido estabelecer uma rede de atenção. A gente tem hoje, se eu não me engano, 438 redes de atenção que congregam em municípios e são interestaduais, né? Então, a gente tem tentado agir de uma forma mais solidária. Assim, eu digo, os gestores, a política de saúde no Brasil tem tentado agir de uma forma mais solidária. É difícil porque essa é a nossa a conformação que a gente tem no federalismo brasileiro. Pois é, e aí também, já aproveitando a professora, né, que entende tanto de gestão pública e se debruçou junto com seus pares sobre essa pesquisa, nós estamos falando aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, de uma casa de leis, não é? Na visão da senhora, como a Alesp e também as outras assembleias dos outros estados podem contribuir, então, positivamente para que essas políticas sejam melhores daqui para frente? O legislativo teve um papel importantíssimo na definição das políticas sociais, principalmente a federal, né? Que foi uma iniciativa importante do Congresso Nacional. Então, eu imagino que nos governos estaduais, as assembleias legislativas ela tem um papel importantíssimo de fazer um contraponto com o governador ou atuar de forma cooperativa com o governador para que a gente tenha políticas mais efetivas. Então, o grande crédito do auxílio emergencial, sem dúvida nenhuma, no Brasil, se deu por conta da ação do Congresso Nacional, né? Que agiu para que o valor o valor do auxílio emergencial fosse maior do que o planejado inicialmente. Então, sem dúvida nenhuma, o legislativo tem uma atuação importante no controle da pandemia também. Perfeito, perfeito. Muito bom conversar
com a senhora hoje aqui no Conexão Legislativa. A gente já está praticamente nos nossos minutinhos finais. Agradecer, primeiro, por se debruçar também por essa questão, não é? Para trazer dados importantes para a gente. E também por essa aula de gestão pública aqui para a gente hoje. Obrigada, viu, professora? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. E a gente continua aqui na Rede Alesp, você sabe, né? Para rever esse programa é fácil. Corre lá no nosso canal do YouTube e a gente se encontra em outro momento por aqui. Tchau!